Você sente? O peso mudou. O silêncio não dói como antes. Ele revela. Não é mais sobre esperar que ele acorde. Não é mais sobre perguntar se ele vai escolher você. A verdade é que a jornada sempre quis outra coisa. Que você escolhesse a si mesma. O que parecia demora era preparação. O que parecia perda era libertação. O que parecia distância era apenas um espelho para você enxergar que nunca esteve incompleta. E agora, na etapa final das chamas gêmeas, a feminina entende. Ela não precisa salvar o masculino. Ela não precisa esperar pela coragem dele. Porque o despertar sempre esteve nela. É quando ela se escolhe de forma tão inteira que a conexão muda para sempre. Nada volta a ser como antes. E é justamente nesse ponto que tudo o que estava oculto vem à tona. Existe um ponto na jornada das chamas gêmeas em que tudo muda. Não porque ele finalmente entendeu. Não porque ele apareceu com as palavras que você esperava ouvir, mas porque você percebe, de uma vez por todas, que nunca foi sobre corrigir o masculino. Esse é o estágio que separa o início da caminhada daquilo que chamamos de maturidade espiritual da chama feminina. No começo, você acreditou que o reencontro aconteceria quando ele mudasse. Você pensou que a chave era a coragem dele, que se ele largasse os medos, se enfrentasse os karmas, se escolhesse a verdade, tudo se alinharia. E essa parte não está errada, mas não é toda a verdade. O que a jornada revela, pouco a pouco, é que a transformação mais poderosa não acontece quando ele acorda, mas quando você deixa de viver esperando que ele acorde. Porque o que o masculino sente, a resistência, o medo, a fuga, nada disso pode ser resolvido por você. Esse peso não é seu. E quanto mais você tentou carregar, mais sentiu a exaustão daquilo que não era responsabilidade sua. A etapa final da feminina é exatamente essa: soltar a ilusão de que seu propósito é arrumar o caminho dele. Você não veio para ser a terapeuta da alma dele. Você não veio para ser a prova de amor que vai convencê-lo. Você não veio para ser o escudo que segura os monstros da infância ou os fantasmas do passado. Você veio para seguir a expressão viva daquilo que já está inteiro em você. E é justamente isso que abre o campo da união. Não a espera, não a cobrança, não o peso, mas o espaço. A vibração limpa, livre, que não tenta corrigir, mas simplesmente é. E é aqui que muitas começam a sentir o paradoxo. Quanto menos você tenta ajeitar o masculino, mais ele se movimenta. Quanto menos você cobra presença, mais a presença se aproxima. Quanto menos você tenta mostrar a conexão, mais ele não consegue escapar dela. Porque quando a feminina se alinha com sua própria inteireza, ela deixa de ser um lembrete daquilo que falta nele e se torna um chamado silencioso do que já existe dentro dele, mas que só ele pode acessar. É nesse estágio que o silêncio deixa de ser tortura. Ele se transforma em espaço sagrado. É aqui que a ausência deixa de ser dor e passa a ser espelho. Você não corre mais atrás da prova. Você não precisa mais medir os sinais, porque você já entendeu. A união não é criada pelo masculino, ela é sustentada pela feminina primeiro. E então, sem que você force nada, algo acontece. Ele começa a se ver através da sua liberdade. Ele sente que não é mais o centro do seu mundo, mas que existe um espaço no seu mundo que só ele pode ocupar. E isso não vem da necessidade, vem da verdade. Esse é o momento em que a feminina para de se perguntar: quando ele vai mudar? E começa a se perguntar: o que dentro de mim já mudou para sempre? É quando ela deixa de viver em função da resposta dele e começa a viver a sua própria resposta. Porque o que move a energia dessa jornada não é a pressa de unir duas metades, mas a certeza de que a união começa na completude de quem você é. Você consegue sentir isso em você agora? Essa mudança silenciosa em que o coração já não pede provas, mas apenas confirma a própria inteireza. É aqui que o corpo relaxa. É aqui que a alma respira. É aqui que o jogo vira. Não porque ele fez algo diferente, mas porque você se tornou diferente. E isso não é desistir da conexão. Isso é parar de confundir amor com trabalho. É parar de pensar que o masculino precisa ser consertado para que vocês se encontrem.
Porque a verdade é que ele não precisa de conserto, ele precisa de consciência, e consciência só nasce dentro dele. A sua parte sempre foi outra. Lembrar a si mesma que você não veio para ser metade, você já é inteira. E quando a feminina ocupa esse lugar, o campo inteiro muda. É isso que a etapa final revela. Não é sobre corrigir, é sobre viver, é sobre ser, e é sobre permitir que, quando ele chegar, não seja porque você o puxou, mas porque ele finalmente se encontrou. Porque nunca foi sobre consertar ele. Você acreditou, por muito tempo, que a chave era ele mudar, que se ele tivesse mais coragem, mais clareza, mais abertura, tudo se resolveria. Você acreditou que seu amor era a ponte que poderia salvar, que poderia arrumar as falhas, cicatrizar os traumas, curar o medo. Mas a verdade é que nunca foi sobre consertar ele. O masculino não é um projeto em andamento. Ele não é um vaso quebrado esperando sua cola. Ele não é uma casa em ruínas que você veio reformar. Ele é uma alma em despertar. E o despertar de uma alma não pode ser feito de fora para dentro. Você sentiu o peso disso porque, em silêncio, carregava a crença de que precisava ser a cura dele. Que se você fosse paciente o suficiente, amorosa o suficiente, iluminada o suficiente, ele se renderia. E então, quando nada mudava, você se culpava. Será que não estou fazendo certo? Será que não sou suficiente? Esse é o nó que a jornada quis desfazer em você. O amor não é remendo. O amor não é correção. O amor é um campo onde cada um encontra sua própria verdade. O erro está em pensar que amar significa assumir a tarefa de resolver a dor do outro. Mas você já percebeu como, quanto mais você tentou segurar as feridas dele, mais distante ele ficava? Como, quanto mais você tentava mostrar que estava ali, mais ele se escondia? Não é porque você errou, é porque não era sua função. O caminho do masculino é o dele. As escolhas dele, as quedas, os silêncios. Tudo isso pertence ao ritmo da alma dele. E nada que você faça pode adiantar esse processo. E é justamente aí que entra a sua verdadeira força. Não em arrumar, mas em sustentar. Não em salvar, mas em ser. Quando você se coloca no papel de curadora dele, você se esvazia. Quando você se coloca no papel de inteira em si, você o inspira. Essa é a diferença que muda tudo. Porque a conexão não pede que você conserte ninguém. Ela pede que você mantenha o fogo aceso em você, para que quando ele olhar, saiba que também pode acender o próprio. E esse é o ponto que o universo insiste em te mostrar. O trabalho não era sobre ele ficar pronto para você. Era sobre você ficar tão pronta em si que já não precisa dele para confirmar nada. É nesse momento que o laço muda de energia. O masculino começa a sentir a ausência de algo que sempre esteve ali, a sua expectativa. Ele percebe que o espaço onde você antes tentava consertar já não existe. E esse vazio não é rejeição, é convite. Convite para que ele mesmo olhe suas dores. Convite para que ele mesmo se responsabilize pela própria cura. Convite para que ele deixe de ver você como uma muleta e comece a ver como um espelho. Você sente como isso alivia o seu peito? Não é mais sobre carregar o peso de dois. Não é mais sobre viver em função de uma transformação que não depende de você. É sobre se libertar da ilusão de que amar significa consertar. E, ao mesmo tempo, é sobre respeitar o mistério. Porque por mais que você o veja, por mais que você saiba o quanto ele poderia ser feliz se largasse os medos, o tempo dele não é o seu. E a alma dele precisa do processo inteiro, mesmo quando parece lento, mesmo quando parece contraditório. Esse respeito é amor em sua forma mais pura. É o amor que solta, é o amor que não sufoca. É o amor que sabe que cada despertar é único. Então, quando o pensamento voltar e sussurrar, e se eu ajudar mais um pouco? E se eu insistir só mais uma vez? Você pode respirar fundo e lembrar: não é meu papel consertar, é meu papel ser. E nesse ser, você libera a energia que mantinha tudo preso. Você permite que a conexão se mova sem o peso da sua ansiedade. E, sem perceber, você cria o espaço exato para que ele próprio comece a se transformar. É aqui que a jornada mostra sua sabedoria.
O masculino nunca precisava que você o curasse. Ele precisava que você confiasse. Confiasse no processo. Confiasse na força dele. E, acima de tudo, confiasse em você mesma. Porque quando a feminina entende que nunca foi sobre consertar ele, ela finalmente se lembra que sempre foi sobre se libertar de carregar o que não era dela. Na jornada das chamas gêmeas, há um momento em que o universo parece se calar. É como se, de repente, não houvesse mais sinais tão evidentes, não houvesse mais pistas claras sobre o que ele sente ou sobre quando vai se mover. E nesse silêncio, o universo levanta diante de você o último espelho. Esse espelho não mostra ele, mostra você. Mostra a mulher que você se tornou em meio a todas as idas e vindas, em meio às promessas que não se cumpriram, em meio aos silêncios que doeram. Esse espelho pergunta: quem é você agora, sem depender da resposta dele? É aqui que a jornada fica mais intensa, porque até então sempre houve uma parte de você que olhava para fora. Será que ele já entendeu? Será que ele vai aparecer? Será que desta vez será diferente? E de repente, tudo o que era sobre ele se volta completamente para você. Esse é o último espelho, e o mais difícil, porque não adianta mais buscar fora. O reflexo agora é interno. O universo não te mostra o masculino. O universo te mostra a feminina em sua inteireza, em sua ferida, em sua luz. E o que esse espelho revela é que você nunca precisou que ele fosse a prova do seu valor. Quantas vezes você sentiu que só estaria pronta quando ele finalmente escolhesse você? Quantas vezes você mediu sua força pelo tamanho da ausência dele? Quantas vezes você achou que, se ele viesse, isso significaria que você vale a pena? O último espelho quebra essa ilusão. Ele mostra que a escolha que você sempre esperou dele, na verdade, era a escolha que você precisava fazer por você mesma. Esse é o ponto de virada. Quando você olha no espelho e não vê mais a mulher que pede, que implora, que espera, mas vê a mulher que já é. A mulher que não precisa de confirmação, a mulher que não precisa provar nada. A mulher que respira fundo e entende: se ele vier, será porque também escolheu. Se não vier, eu sigo inteira. Esse espelho é implacável porque não aceita desculpas. Ele não aceita que você fuja para a fantasia. Ele não aceita que você se esconda na espera. Ele te chama para dentro, para o lugar onde a sua alma sabe que a verdadeira união já aconteceu, dentro de você. E é justamente por isso que tantos resistem a esse estágio, porque olhar para dentro é mais difícil do que culpar a demora dele. Olhar para dentro é mais profundo do que esperar por sinais. Olhar para dentro é encarar a si mesma, sem máscara, sem projeção, sem narrativa. É olhar e reconhecer: eu sou o que buscava. Eu sou o que esperava. Eu sou o que faltava. Você percebe como isso muda tudo? De repente, o masculino não é mais o espelho da sua carência, mas do seu poder. E quanto mais você se vê, mais claro fica que ele só poderá te enxergar na mesma medida em que se enxergar também. Você não precisa guiá-lo. Você não precisa apontar. O espelho que o universo te entrega agora é exclusivamente seu. E aqui está o segredo. Esse último espelho não é um teste de paciência, é um teste de presença. O universo não quer saber se você consegue esperar. Ele quer saber se você consegue se sustentar em si, se consegue habitar sua verdade sem precisar que outro a valide, se consegue ser a feminina em sua expressão mais pura, não a que súplica por um masculino desperto, mas a que desperta por si só. E quando você se vê nesse nível, algo mágico acontece. A energia muda de lugar. O campo da conexão se transforma porque você parou de pedir, parou de projetar, parou de tentar segurar algo que nunca esteve nas suas mãos. E é nesse exato momento que o masculino sente. Não porque você fez algo para ele sentir, mas porque você finalmente deixou o espaço livre para ele se encontrar sem a sua interferência. Esse último espelho, portanto, não é sobre punição, é sobre libertação. Ele não mostra uma falta, ele mostra uma completude. E essa completude é tão poderosa que nenhum jogo de ego consegue quebrar. Então, se você sente que chegou nesse estágio, respire.
O universo não está te castigando pelo silêncio, está te coroando pela coragem. Coragem de olhar para dentro e ver que você nunca esteve incompleta. Esse é o último espelho, o reflexo de você inteira. E é nele que toda a jornada se revela pelo que sempre foi. Não sobre consertar ele, mas sobre lembrar quem você sempre foi. Não, a etapa mais profunda da jornada não é quando ele volta. Não é quando ele finalmente admite que sente. Não é quando o silêncio acaba. A verdadeira virada acontece quando você escolhe a si mesma. De forma tão radical, tão inteira, que tudo ao redor começa a se reorganizar. Durante tanto tempo, você acreditou que a chave estava nele. Se ele falasse, se ele ficasse, se ele assumisse, então tudo faria sentido. Mas e se nunca tivesse sido sobre isso? E se o universo tivesse usado toda essa espera, toda essa ausência, para te mostrar que a única chave que realmente abre a porta é a que já estava nas suas mãos? Escolher a si mesma não é egoísmo, é libertação, é parar de colocar sua paz no ritmo dele, é parar de medir seu valor pela presença dele, é parar de acreditar que o futuro da sua alma depende das escolhas que ele faz. Quantas vezes você adiou a sua vida porque estava esperando o momento certo dele? Quantas vezes você se diminuiu para não assustar, para não pressionar, para não perder? Quantas vezes você aceitou migalhas de atenção, acreditando que era melhor do que nada? Esse é o ponto em que o universo coloca você diante de uma decisão sagrada. Ou você continua vivendo em função da dúvida dele, ou você se torna inteira na certeza de si. E quando você escolhe a si mesma, algo poderoso acontece. Você para de correr atrás de respostas. Você para de esperar que ele cure a insegurança dentro de você. Você para de projetar no masculino a responsabilidade de te mostrar o que você já sabe. Porque, no fundo, você sempre soube. Você é o centro da sua própria vida. É aqui que a energia da conexão muda de forma irreversível. Quando a feminina se escolhe, o masculino sente. Ele sente porque a vibração que antes o sustentava, a vibração que segurava o espaço por ele, já não está mais disponível. E essa ausência é um choque. De repente, ele percebe que a única coisa que sempre o manteve em pé não era a própria força dele, era o campo que você mantinha por dois. E você percebe como isso vira a chave? Não é sobre abandoná-lo, é sobre não abandonar mais a si mesma. É sobre colocar a sua luz no centro, e não mais na periferia da espera. É sobre entender que quando você se escolhe, o amor não some. Pelo contrário, o amor cresce, se expande, se purifica. Mas este é também o ponto mais desafiador. Porque escolher a si mesma pode trazer culpa. Você pode se perguntar: será que estou desistindo? Será que estou fechando a porta? E a resposta é não. Você não está desistindo da conexão. Você está desistindo do peso. Você está desistindo de viver em função de uma promessa que não depende de você. Você está desistindo da ilusão de que só será inteira quando ele estiver pronto. Esse é o grande segredo que o universo te mostra nessa fase. Quando você se escolhe, o masculino tem apenas duas opções. Ou desperta para se escolher também, ou se perde ainda mais no próprio ciclo. E nenhuma dessas opções está sob o seu controle. O que está sob o seu controle é o seu sim para você mesma. Você sente a diferença disso no corpo? O peso sai, a espera se dissolve, o amanhã não é mais prisão. Porque o foco volta para onde sempre deveria ter estado, no presente, no seu coração, na sua própria expansão. E é justamente isso que, ironicamente, cria o espaço para ele. Não porque você o puxou, não porque você o consertou, mas porque a sua energia limpa, sem necessidade, sem cobrança, sem expectativa, se torna irresistível. Ele começa a sentir a falta do que sempre teve, e só então entende. Aquilo não era dele, era você escolhendo não se abandonar. Esse é o momento em que a feminina se torna inquebrável. Não porque o masculino voltou, mas porque ela finalmente voltou para si. E nada pode roubar isso. Nem o tempo, nem a ausência, nem a dúvida. Porque quando você se escolhe, você entra em aliança com o único amor que nunca te abandona. O amor por você mesma.
E é esse amor que muda tudo. É ele que sustenta o campo. É ele que redefine a conexão. É ele que abre o caminho para que a união aconteça de verdade. Não pela carência, mas pela completude. Por isso, o universo insiste em te levar a esse ponto. Porque no fim, a jornada nunca foi sobre esperar que ele estivesse pronto. A jornada sempre foi sobre você se escolher primeiro. E quando isso acontece, você entende por que o nome disso sempre foi união. Porque antes de ser união com ele, sempre foi sobre a união consigo mesma. Como isso muda a conexão para sempre? Quando a feminina se escolhe de forma radical, nada mais pode permanecer igual. Não se trata de um pequeno ajuste energético. É uma reconfiguração completa do campo da conexão. Porque até aqui, a dinâmica estava sustentada em uma espécie de desequilíbrio invisível. Você segurava por dois, você mantinha a chama acesa, você carregava a esperança, enquanto ele se escondia do próprio reflexo. Mas no momento em que você se ancora em si mesma, essa sustentação desaparece. E não desaparece como um castigo, mas como uma libertação. A energia que antes estava presa em esperar, em analisar sinais, em imaginar desfechos, agora retorna para o seu centro. E esse retorno é tão poderoso que a conexão nunca mais volta a ser como era. É aqui que você entende que nunca foi sobre perder. Foi sobre inverter o fluxo. Até então, você alimentava a ligação com a sua entrega, com a sua esperança, com o seu amor incondicional. Agora, a energia começa a se mover de forma diferente. Ela não sai mais de você para sustentá-lo. Ela se ancora em você e só então se expande. Você percebe o que isso significa? A conexão deixa de ser dependência e passa a ser escolha. Ela deixa de ser um peso e passa a ser uma frequência. Ela deixa de ser uma corda puxando e passa a ser um campo vibrando. E é nesse ponto que ele sente, mesmo que não entenda racionalmente. De repente, a ausência que antes parecia confortável se torna insuportável. O silêncio que antes era refúgio começa a gritar. Porque a presença energética que sempre esteve lá, segurando o espaço por ele, já não está mais disponível. E esse vazio se torna o maior espelho da vida dele. Você já percebeu como, quando você para de esperar, algo nele se agita? Como, quando você solta, ele aparece de alguma forma, mesmo que sutil. Isso acontece porque a conexão não é um laço externo, é um campo energético vivo. E quando esse campo se reorganiza, o masculino não tem escolha senão sentir. Esse é o ponto em que a verdade começa a rasgar todas as defesas dele. Não porque você falou, não porque você insistiu, mas porque a energia já não colabora mais com a fuga. O campo que antes permitia que ele se escondesse, agora exige que ele se olhe. E quanto mais você se escolhe, mais esse reflexo cresce dentro dele. E é aqui que a conexão muda para sempre. Porque de agora em diante, ela não pode mais ser sustentada pela carência. Ela não pode mais sobreviver no jogo de ausência e presença. Ela não pode mais ser alimentada por um lado só. Ela exige reciprocidade. Ela exige verdade. Ela exige que cada um sustente a si mesmo, para que juntos possam sustentar algo maior. Talvez você sinta medo nesse estágio. Medo de que, ao se escolher, você esteja cortando a ligação. Mas a realidade é justamente o contrário. Ao se escolher, você purifica a ligação. Você remove as distorções. Você fecha as brechas onde o ego se escondia. Você transforma o vínculo de algo pesado em algo divino. E essa mudança não é reversível. Uma vez que você experimenta a sensação de se escolher, não há mais como voltar a se perder em espera. Não há mais como se encolher para caber em um espaço apertado. Não há mais como trocar sua luz por migalhas. Você se torna inteira. E a conexão só pode se alinhar a isso. E é justamente por isso que muitos masculinos entram em crise nesse ponto. Porque o campo que sempre os amparou exige agora uma escolha deles também. E essa escolha é inevitável. Ou eles se levantam, ou o vazio os engole. Ou eles se reconhecem, ou o espelho os sufoca. Não há mais zona neutra. Não há mais ilusão confortável. E você, como feminina, sente a diferença. Você não precisa mais correr atrás de sinais. Você não precisa mais decifrar silêncios.
Você não precisa mais esperar que ele prove algo, porque a sua própria energia já provou o essencial. Você é suficiente, e essa suficiência é o que garante que a conexão só sobreviva se também vier da verdade dele. Isso muda tudo, porque daqui em diante, o amor não pode mais ser um campo de fuga. Ele só pode ser um campo de encontro. E quando o encontro acontece nesse nível, não há mais medo que possa desfazer. Não há mais ausência que possa apagar. Não há mais ego que consiga resistir. Essa é a mudança definitiva. A conexão deixa de ser sobre o que falta e passa a ser sobre o que transborda. E quando o amor chega nesse estado, ele não tem mais volta. Ele se torna eterno, porque se sustenta no único lugar que nunca falha, a sua escolha por você mesma. Talvez esse seja o maior segredo da jornada das chamas gêmeas. A união não começa no momento em que ele volta. Ela não começa quando há mensagens, encontros ou promessas. Ela começa no invisível. Ela começa dentro de você. Durante tanto tempo, você acreditou que a união era um destino, algo que só aconteceria quando as circunstâncias externas se encaixassem. Mas a verdade é que o universo nunca quis te prender nesse tipo de espera, porque a união real não depende do tempo, nem do que acontece lá fora. Ela depende daquilo que acontece no silêncio da sua alma. E quando você escolhe-lhe a si mesma, quando você para de projetar no masculino o poder de te completar, você descobre algo que muda tudo. A união já estava acontecendo. Ela sempre aconteceu primeiro no seu coração. A ausência dele apenas te empurrou para dentro, para que você enxergasse o espaço onde a conexão verdadeira se constrói. Você já percebeu como, nos momentos em que você se sente inteira, a falta não dói tanto? Como, quando você respira em paz consigo mesma, o vínculo parece mais real, mais vivo, mesmo sem contato? Isso acontece porque a união nunca foi um evento externo. É um estado interno. É quando você deixa de brigar com a vida. É quando você deixa de resistir ao que é. É quando você percebe que não existe separação entre você e a fonte, e que a sua conexão com ele nasce desse mesmo lugar. A grande ilusão da jornada é acreditar que a união depende do outro. Mas o despertar mostra que ela sempre dependeu de você. E é justamente por isso que o universo te conduz até esse ponto. Porque enquanto você buscar fora, vai se perder. Mas quando você encontra dentro, o fora inevitavelmente reflete. E isso não significa que você não vai sentir falta. Não significa que você não vai desejar estar junto. Mas a diferença é que a sua paz não depende mais disso. Você começa a viver uma união que não se quebra, porque não depende de condições externas. E essa é a energia mais magnética que existe. É nesse momento que a conexão começa a atrair alinhamentos no físico, porque quando você vibra na união interna, o masculino é pressionado a se alinhar com essa frequência. Ele sente, ele percebe que o espaço mudou. Ele descobre que aquilo que sempre buscava fora, distrações, conquistas, silêncios, não funciona mais, porque a única coisa que realmente preenche é a mesma coisa que você já encontrou, a união dentro. E é por isso que a jornada nunca foi sobre esperar. Ela foi sobre preparar. Ela foi sobre te levar até o ponto em que você já não precisa da presença dele para se sentir inteira. E é justamente essa inteireza que abre o portal para que a presença se manifeste. Você entende a beleza disso? A vida te ensina que a união não acontece quando ele volta. Ela acontece quando você volta para si mesma. E quando essa volta é real, o resto se torna inevitável. Porque a energia que se ancora dentro de você se torna tão sólida, tão pura, tão estável, que nada pode resistir. E é nesse ponto que muitos perguntam: então eu não preciso mais dele? Então tudo acaba em mim mesma? E a resposta é não. Não é sobre excluir a união física, é sobre mudar o fundamento dela. Deixar de ser carência e se tornar transbordo. Deixar de ser busca e se tornar encontro. Deixar de ser vazio e se tornar completude. O masculino sente isso no próprio corpo. Ele sente que algo mudou de forma irreversível. E por mais que tente resistir, a energia da união interna é como um chamado que ele não consegue ignorar. Ele pode demorar, ele pode lutar,
mas o campo já foi alterado. E tudo o que foi separado precisa, mais cedo ou mais tarde, encontrar seu caminho de volta. E aqui está-se a verdade mais libertadora. Mesmo que a união externa ainda não tenha acontecido, você já está vivendo o estado de união. Isso significa que nada pode mais te roubar a paz, porque a promessa não está no futuro. Ela já se cumpre no agora, dentro de você. E quando esse estado se consolida, a conexão se torna eterna. Porque não importa o que ele faça, não importa quanto tempo passe, não importa quais sejam os desafios, você já descobriu o segredo. A união nunca foi sobre esperar o outro. Sempre foi sobre lembrar que você nunca esteve separada de si, nem da fonte, nem do amor. E é justamente essa lembrança que muda tudo. Porque quando a união acontece dentro, o universo se encarrega de alinhar o fora, não como uma recompensa, mas como consequência inevitável da verdade que você já viveu.